Manaus é uma cidade surpreendente, mas infelizmente dessa vez eu tive que passar aqui super corrido. Mas eu tive a ajuda de muitas pessoas para poder definir um roteiro massa e eu vou dividir com vocês o que fazer se você só tem um dia para curtir a cidade de Manaus. Meu nome é João Vitor e esse é o Tesouros do Brasil. Eu, na verdade, não passei o dia inteiro aqui em Manaus. Eu passei aqui 2 meios dias. E aí eu pensei, cara, na verdade, se eu fizesse esse programa que eu fiz, nesses 2 pedacinhos que eu tive aqui em Manaus, de uma vez só, seria o dia perfeito para conhecer Manaus, se você tá na correria da ida e vinda. E aí foi por isso que eu juntei isso, começando com um tour histórico e depois valorizando o tour gastronômico da cidade. Espero que vocês curtam. Vamos começar com o tour histórico, conhecendo isso aqui, ó. O Teatro Amazonas. E a história dele que é muito bacana. Você sabia que Manaus é hoje a 7ª cidade mais populosa do Brasil? Mas a história dela começou muitos anos atrás, que o grande boom dessa cidade foi durante o ciclo da borracha, meados do século XIX e início do século XX. Hoje ela é o 2º maior polo industrial do Brasil e a economia gira em outras coisas que não são a borracha. Em 1827, a Amazônia já estava exportando látex que ainda tinha uma aplicação muito limitada, porque a borracha do látex ainda era muito frágil. Só que em 1839, o americano Charles Goodyear ele inventou a vulcanização, que é um processo que torna a borracha muito mais resistente, e aí a demanda por látex aumentou muito. Os ingleses, que naquela época já dominavam o comércio mundial, não perderam tempo, vieram para a Amazônia com força total para começar a explorar e exportar o látex em larga escala. E para melhorar ainda mais a situação econômica do país, em 1888, Dunlop inventou o pneu de borracha vulcanizada. Esse pneu inicialmente era utilizado na nova moda europeia, que eram as bicicletas, e logo depois também passou a ser utilizado nos carros. Jorrava a libra esterlina aqui em Manaus e o Teatro Amazonas é o símbolo desse apogeu. O teatro foi inaugurado em 1896 e também é um símbolo dos esforços do governador Eduardo Ribeiro para modernizar a cidade durante seus 2 mandatos. E esse teatro que eu falei que é o símbolo do apogeu, porque tudo aqui vem importado. Os lustres são de bronze da França, as luminárias são de vidro murano, os metais e até o pavimento tinha vindo direto da Inglaterra. É muita riqueza. Nossa, eu estava explicando um fato super curioso sobre a cúpula. E ela meio que destoa do resto da arquitetura do teatro, porque só notaram que seria necessária uma cúpula quando foram fazer... Qual que é o nome daquele pano ali da frente? É o pano de boca. Ele não pode ser dobrado, foi trazido da França, como quase tudo desse teatro aqui. Aí construíram essa cúpula assim, de última hora, na verdade ela foi trazida toda da França, com esses 36 mil telhas vitrificadas, também foram trazidas da França, num estilo completamente diferente, que fica meio esquisitão, mas que no final o conjunto da obra fica lindo. Quase tudo aqui no teatro foi importado. Um dos poucos materiais que eram locais era madeira. Por exemplo, no caso desse piso aqui, que essas 2 colorações significam as cores das águas do rio Solimões e o Rio Negro. Enquanto lá a sala de espetáculo ela é bem francesa, tudo lá meio que importado da França, esse salão de baile aqui já tem uma pegada bem italiana. Esses espelhos aqui são espelhos venezianos, os lustres são lustres de Murano, e aqui na base dessas colunas é tudo mármore de Carrara. E a própria arquitetura e as pinturas remetem bem ao estilo italiano.
Eu gostei demais da visita guiada ao Teatro Amazonas. O ingresso custa R$20 inteiro e além de conhecer o teatro, você também recebe uma aula sobre a história de Manaus e o ciclo da borracha. O teatro está super bem cuidado e conservado e vale a pena separar bastante tempo para apreciar sua beleza e história. O Museu da Cidade de Manaus fica na antiga sede do governo da cidade. O prédio foi completamente restaurado e fica onde era o centro da cidade na época do ciclo da borracha. Lá tem algumas exposições interativas que falam da história de Manaus, desde os povos indígenas que habitavam na região até os tempos atuais. Mas eu confesso que a parte que eu mais gostei são duas paredes que ficam no hall central do edifício. Em uma delas são expostas plantas da região amazônica e na outra, objetos que faziam ou fazem parte do dia a dia do povo manauara. O guia que estava conosco fez um bom proveito dessa exposição e nos contou diversas curiosidades sobre Manaus, seu povo e seus costumes. Eu acabei de descobrir um negócio super novo sobre o Guaraná. Essa daqui é a sementinha do Guaraná. E eu descobri que o xarope de Guaraná, aquele que a gente coloca no açaí ou que faz refrigerante, é feito com a casca dessa sementinha aqui. E o Guaraná que a gente toma para poder ficar ligadão, que tem lá o pó de Guaraná, que tem a guaranina, que é a substância estimulante, é feito da semente que fica dentro dessa casquinha aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Você sabia disso? Porque eu não sabia não. Aqui, ó, estão marcadas as cheias históricas de cada ano aqui no Porto de Manaus. A cheia ela acontece do final de outubro, novembro até junho. São 8 meses que o rio sobe em média 14,5 a 15 metros e depois, nos próximos 4 meses, ele baixa todo esse nível. Em 2012 foi a maior cheia registrada do Rio Negro. Então, nessa minha proposta de um dia em Manaus, eu encaixaria em uma manhã esse tour pelo Teatro Amazonas, Museu da Cidade de Manaus e o Porto Público. Mas hoje eu queria parar um pouquinho para falar um pouco da escolha que a gente fez de hospedagem. O nome desse hotel é Vila Amazônia e a gente estava querendo muito ficar aqui. Esse hotel é bem a cara do Tesouro do Brasil. Ele valoriza a regionalidade, ele foi feito num casarão restaurado, depois eles fizeram um prédio anexo e os quartos ficam nesse prédio anexo. Então você vê vários elementos como madeira, tem artesanato indígena, tem tapeçarias, móveis de design brasileiro. É assim, muito aconchegante, uma delícia ficar aqui. Atrás de mim tem essa piscina aqui que parece que você está no meio da floresta. Esse hotel é demais. Além disso, toda a equipe aqui é treinada para fazer você, estimular a você ter experiências locais. Ontem a gente foi jantar e mesmo tendo no cardápio coisas tipo filé, frango, o garçom já chegou pra gente falando: olha, se eu fosse você eu testava, já provou esse peixe, já provou purê disso, já provou tudo de ingredientes locais aqui. Hoje no café da manhã também tinha umas coisinhas ali que eram daqui da região e o garçom já foi falando pra gente: você já provou isso? Já provou a pupunha cozida? Você já provou o tucumã? Então você vê que o hotel inteiro, desde a equipe quanto a arquitetura, estimula você a ter uma experiência realmente local. E além disso, todos esses fatores que já são, tipo assim, preponderantes pra gente aqui do Tesouros do Brasil, a localização dele é ótima. Eu tô aqui a alguns metros do Teatro Amazonas, que é o centro mais turístico aqui de Manaus. Então ontem mesmo a gente saiu à noite, deu uma volta ali em volta do Teatro Amazonas, sentou num botequinho, vimos a movimentação bem de turista ali. Ou seja, não tem nada de ruim nesse hotel. Se eu fosse vocês, se vocês vierem aqui para Manaus, dá uma olhadinha, pesquisa e vê se vocês ficam aqui também. Mas vou deixar de blá 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 porque eu quero aproveitar essa piscina aqui. Meu nome é João Vitor e esse foi o Tesouros do Brasil, em Manaus.